Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esse maravilhoso fundo musical que damos início a mais um programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã, o nosso saravá fraterno. É com grande prazer que estamos aqui mais uma vez para trocarmos experiências, energias, ensinamentos, obviamente que sempre pautado dentro de um espírito fraterno, de um respeito,
de uma tolerância, e que através de todas essas virtudes nós possamos continuar na longa estrada que é a senda através da qual chegaremos todos um dia aos pés do Divino Mestre. É um grande prazer, uma grande alegria estarmos aqui juntos mais uma vez e principalmente tendo aqui do meu lado duas figuras maravilhosas lá da nossa querida família Tel, que é a minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, ouvintes. Boa noite, família Tel. É um grande prazer também estar aqui, participando desse banquete espiritual e poder levar uma palavra de amor, de esperança a todos, inclusive a nós mesmos. Gente, ela hoje está inspirada em banquete espiritual. Olha, gente, ela está bombando espiritualmente hoje, gente. E por falar em bombando, quem também está com a corda toda aqui, botando energia para tudo quanto é lado, é o meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luciene. Boa noite, família Tel. Boa noite aos queridos ouvintes que estão sempre nos prestigiando, né, nesse momento de sempre elevando os pensamentos, né, e evoluindo cada vez mais. Com certeza, essa é a nossa grande meta, a evolução. E você falou da família Tel, ela com certeza está lá, a família Tel está em casa, nos ouvindo, com certeza nos dando essa audiência, colaborando para essa grande audiência que o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras já está atingindo. E por falar em família Tel, Rosane, bota o parabéns aí, porque ontem aniversariou duas queridas irmãs do Templo Estrela do Oriente. Primeiramente, a minha querida Márcia Neves. Não pode chamá-la daquele outro nome, tem que ser Márcia Neves, hein, gente? É Márcia Neves. Aquele outro sobrenome não pode mais falar. Aquilo ali já foi para Aruanda, já não está mais, tá? Então ela aniversariou ontem e também com mais uma primavera ontem, também no mesmo dia da Márcia, aquela que nós chamamos de tijolinho de ouro, nossa querida Sueli Bispo. Sueli, que eu conheci na casa onde eu me iniciei, somos irmãos já de longa jornada, uma médium exemplar também, assim como a Márcia, e eu quero dizer para vocês da alegria que nós temos em tê-las junto conosco lá no Tel. Vocês são muito importantes e a família Tel está mandando para vocês um beijo nesse coração. A Luciene, o Vinícius, todo mundo aqui também no estúdio mandando um grande abraço para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Bom, e vamos agora para o nosso quadro, a música, o parabéns, pode botar mais um pouquinho que a Márcia e a Sueli merecem. Não tem problema, pode botar. Isso. Elas vão soprar a velhinha, sopraram ontem, né? Maravilha. Então vamos agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. E hoje aqui, no nosso quadro Transformando, nós recebemos aqui uma colaboração do ouvinte, senhor Nelson Dias, que ele nos traz o seguinte tema, falando sobre aborrecimentos, né? Então diz aqui o nosso irmão:
Não existe nada mais comum nas nossas atividades terrenas do que o hábito enraizado dos desentendimentos e das chateações que se deparam normalmente conosco. Nada mais comum acontecer entre os seres humanos. Assim como um grupo de meninos em que cada gesto, cada iniciativa pode se tornar um motivo para brigas e mal-entendidos, também entre os adultos o mesmo acontece. Contudo, não viemos à Terra para fixarmos as nossas deficiências, mas para tratá-las, buscando a saúde do corpo e do espírito. Não estamos no mundo para nos submetermos aos nossos impulsos irracionais, mas para amadurecermos para os campos da fé e da razão. Nós vamos aqui discorrendo sobre esse assunto, porque o e-mail do nosso irmão Nelson Dias é grande, né? Então, ele ainda diz aqui, olha, devemos sempre lembrar que não nascemos para nos deixarmos levar pelo destempero, pela irritação que desarticula o equilíbrio, mas temos o dever de nos educarmos, porque temos nos livros de nossas vidas o compromisso de cooperarmos com Deus, para que a partir daí possamos crescer e amadurecer. Bom, gente, ainda tem mais coisa aqui para a gente falar, mas eu quero começar aqui dizendo alguma coisa sobre essa questão de aborrecimentos, né? Eu costumo dizer, viu, Luciene Oliveira e meu irmão Vinícius Alcântara, que essa questão de aborrecimentos, né, isso é algo para a gente exatamente refletir. Quando a gente se aborrece, por exemplo, com alguém, a gente precisa, e isso há pouco tempo atrás ainda conversava com irmãos sobre esse tema, a gente precisa ter em mente a seguinte situação. Você, por exemplo, se você chegar perto de mim, Luciene, e disser assim, Luiz Fernando, apenas para dar um exemplo, né? Você poderia me dar uma quantia boa em dinheiro aí, sei lá, R$1 milhão? Eu vou dizer para você, Luciene, eu posso te dar 1 milhão, mas é um milho grande, porque R$1 milhão eu não tenho, nem no cinema eu não vejo isso, entendeu? Então, o que acontece? Eu não tenho condições de dar para a Luciene essa quantia. Agora, vamos então raciocinar, Luciene. Será que, eu não tendo condições de te dar essa quantia, você vai se revoltar contra mim por eu não ter isso? Que culpa eu tenho de não ter, não poder satisfazer o teu desejo? É da mesma forma com relação a um aborrecimento. A gente precisa entender que todos nós na vida, a gente costuma sempre dizer isso, né? Não custa sempre lembrar. Nós temos cada um de nós, né, tem um histórico de vidas diferentes, tem uma idade espiritual que difere da matéria. Nós temos um filme de todas as nossas encarnações próprio. Se nós temos tudo isso, veja bem, cada um de nós tem um momento dentro da caminhada. Então, o que acontece? Se cada um de nós tem esse momento dentro da caminhada, obviamente, se traduz no quê? Se traduz num entendimento diferente. Cada um de nós temos uma visão diferente. Cada um de nós, vamos assim dizer, é produzido com limitações. Então, Luciene, como é que você pode querer exigir de mim algo que eu não posso te dar, que no caso é um entendimento? E aí, por causa disso, você se aborrece comigo, você cria muitas vezes uma celeuma, um problema, aquilo ali invariavelmente não se resolve, a gente deixa de se falar, vamos levar o problema para o além-túmulo, e não se resolve nessa vida, a gente vai tentar assim, se resolver lá em cima no astral, também não resolve, tem que reencarnar. Você está entendendo como é o negócio, Luciene? É uma coisa complicada, né? O que você acha?
O aborrecimento, Luiz, é inerente, né, à raça humana. Não tem como você não se aborrecer. Isso não tem como, faz parte da nossa evolução. Sim, mas como você vê, como você vai encarar o aborrecimento, como você vai encarar cada desgosto, cada acontecimento ruim, que faz toda a diferença, né? Então, eu procuro dizer, manter sempre a calma, né? Cada um dá o que tem, né? Então, vamos manter sempre a calma na hora de que aconteça um aborrecimento. Manter a calma, não querer falar mais alto do que o outro, que isso só vai fazer com que a coisa se transforme para o pior, não vai melhorar nada. Então, o aborrecimento não adianta, faz parte. Deus é tão justo que Ele deu a todos. Tem certas coisas, é claro, cada um tem pertence a uma classe social, cada um, isso aí também vai de merecimentos e só a sabedoria divina é que sabe. Mas existem coisas que, por exemplo, aborrecimento é uma coisa que todos os seres humanos têm. Não apenas aqueles que são paupérrimos, outros que têm uma classe social mais vantajosa. Isso é inerente a todos. É inerente a todos, a todos, a todos. Então, conforme você vai lidar com isso, é que tem a diferença. É verdade. É que vai fazer com que você tire aprendizado até mesmo disso. Às Sem vezes dúvida. você tem um aborrecimento que você vai tirar aprendizado disso. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que é muito curioso, né, Vinícius? E a gente recebe lá no Templo Estrela do Oriente, todas as segundas-feiras, nós recebemos muitos irmãos, né? Então, o que acontece? A gente repara que esses irmãos, isso é absolutamente normal. Você chega perto deles e diz assim, qual é o seu problema? Olha, o meu problema é porque fulano de tal, meu parente, meu amigo, meu familiar fez isso, assim, 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 assim. Eu deixei de falar com ele, eu me aborreci com ele e tal. Eu estou aqui passando mal por causa disso. Quer dizer, veja bem, vamos raciocinar. Se você tem um problema que uma pessoa, vamos dizer, gerou para você de uma certa forma, né? Você vai se aborrecer com essa pessoa. Você não vai compreender. E, além de tudo, você não tem o equilíbrio para parar, respirar fundo, olhar para o céu e dizer, meu Deus, o que eu devo fazer? Será que é certo eu baixar o meu campo vibratório por causa de um problema que não fui eu que criei? Olha só, hein? O problema está na outra pessoa. Foi ela que criou aquela celeuma. Já diz o ditado popular que quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Então você não compreende o momento que aquela pessoa está vivendo, você não, vamos dizer assim, acaba se tornando um fio condutor da negatividade a partir do momento que você alimenta aquela discussão, você não compreende o momento que a pessoa está vivendo, você alimenta aquela discussão ao invés de se calar, espera a pessoa se acalmar, deixa aquele assunto para posterior. Quando a pessoa estiver mais calma, você também estiver mais calmo, aí você chama ela e diz assim, olha, vamos voltar àquele assunto daquele dia, só que agora, dentro de uma nova realidade, dentro de um equilíbrio. Aí você, de uma forma mais ponderada, mais equilibrada, você segue. Agora, não pode você entrar numa sintonia dessa, se desequilibrar, muitas vezes por motivos fúteis. Mesmo que seja na sua cabeça um motivo grave, veja bem, não tem nada nesse mundo, Vinícius, pode ser capaz de tirar você do seu equilíbrio. Como é que você vê isso, meu irmão? Olha, é até engraçado, né? Porque as pessoas até me perguntam muito isso, né? Assim, na verdade. Eu falo que eu tenho a técnica do copo d'água. Olha, primeiro foi a Luciene dizendo que ela teria hoje aqui um banquete espiritual, né? E isso nós estamos tendo sem dúvida nenhuma. E agora o Vinícius está dizendo que tem uma técnica do copo d'água. Queridos irmãos, vamos conhecer a técnica do copo d'água. Atenção, microfones abertos para Vinícius Alcântara divulgar a técnica do copo d'água. É muito simples.
Quando você vê que a discussão... Não é receita do dia não, né? Não. Então vamos lá. Quando você vê que está no canal, realmente, que a pessoa está... às vezes você não consegue sair, o ânimo está se elevando muito numa conversa, você para. Irmão, você quer um copo d'água? Sai, respira, toma o seu copo d'água, pede para realmente se firmar de novo, né? Para encontrar uma solução mais calma. E dê o copo d'água para outra pessoa, né? Com o maior sentimento, com o coração aberto mesmo, desejando que o problema seja resolvido. É isso que eu faço. Que maravilha. Agora, me diz uma coisa. Esse copo d'água já estava previamente preparado na tua mente? O quê? Porque está parecendo que esse copo d'água já vem fluidificado, entendeu? Como um negócio. Então é sinal de que você realmente é do babado, hein, meu filho? Você está se revelando... Hã? Não, na verdade, isso foi assim... a gente passa por todos esses problemas na nossa vida, a gente vai ganhando cada vez mais uma ferramenta. Né? E aqui continua o nosso irmão Nelson Dias dizendo assim... como é que ele fala? Cada esforço que fizermos para nos educarmos, para nos equilibrarmos, certamente resultará na ajuda de luminosas entidades que estão em todo o tempo investindo no nosso progresso, para que pouco a pouco, mas sempre, possamos crescer e nos iluminar, nos fazendo vitoriosos cooperadores de Oxalá, tendo superado a nós mesmos, transformando nossas noites morais em belas manhãs de perene formosura. Olha que coisa linda que ele escreveu, né? Não nos esqueçamos, quando formos visitados por uma causa de sofrimento ou de contrariedade, temos que nos sobrepor a ela. E quando nós conseguirmos dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, falemos para dentro de nós mesmos. Eu fui mais forte. Luciene, a gente vencer a nós próprios é um grande desafio, não é verdade? É para isso que nós estamos aqui, né, Luiz? Nós não estamos aqui para vencer o outro, somos nós mesmos. E eu acredito que numa destemperança qualquer, o que tem que ser feito realmente é você entrar em oração. Entre em oração, muito começa a pedir a Deus, que o Deus, porque todos têm Deus, a essência, a luz divina está em todo ser humano. Então, vá e peça que aquela luz divina de Deus que está naquele ser humano exaltado, comece a aumentar. Então, perfeito. Aí as coisas já vão se acalmando, perfeito. E assim vai. Para fechar esse nosso assunto, uma ocasião eu ouvi uma entidade num terreiro de Umbanda dizer que dentro de nós temos Deus e temos o diabo, dentro de nós. E nós vamos alimentar aquele com o qual nós nos afinamos. Se você quiser alimentar o diabo dentro de você, você vai alimentar. Na verdade, vai compactuar com aquela energia. Agora, se você quiser alimentar Deus, é só vigiar seus pensamentos, suas palavras e suas ações, e eu não tenho a menor dúvida de que você se sentirá cada vez melhor. Agora, eu quero lembrar também, já encerrando o nosso quadro Transformando, que você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. É só acessar www.aumbandasemfronteiras.com e fazer a sua inscrição. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Lembrando que através do computador você pode assistir às aulas do curso A Umbanda Sem Fronteiras, onde quiser, assim como no dia e no horário de sua preferência. Acesse o site www.aumbandasemfronteiras.com e venha estudar, pesquisar e interagir conosco. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida irmã Luciene Oliveira, traz o recado do nosso irmão César Delfino. Conheça o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Telefone
3101-7168. 3101-7168. E lembrando que hoje é dia 6 de outubro, nós tivemos uma grande palestra lá no Templo Estrela do Oriente e já vamos anunciar a palestra de novembro, não é isso, Vinícius? É isso aí, Luiz. A próxima palestra vai ser os valores da mediunidade, onde os tópicos a serem abordados serão o conceito da mediunidade, valores éticos, morais e espirituais no exercício mediúnico, o trabalho espiritual na visão suprema, no dia 3 de novembro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. O palestrante, Luiz Fernando Barros, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. E para maiores informações, os telefones 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. E por falar em Templo Estrela do Oriente, depois de amanhã, segunda-feira, teremos uma maravilhosa gira de caboclos que a minha querida irmã Luciene vai falar sobre ela. Isso aí, Luiz. Segunda-feira, dia 8 de outubro, às 20 horas, teremos sessão de consulta com os caboclos de Umbanda. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. E olha, gente, hoje, volto a lembrar, hein? Hoje é dia 6 de outubro, está faltando praticamente um mês, tá? Pra gente ter aquela tarde maravilhosa no nosso bingo fraterno, né? Que é dia 10 de novembro. Então, lembre-se, você já encontra no Templo Estrela do Oriente os ingressos à venda para o nosso bingo fraterno. Dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro, perto dos supermercados Guanabara da antiga Avenida Suburbana, né? Hoje é a Avenida Dom Helder Câmara, né? Então, adquirindo o ingresso por apenas R$10, você vai passar uma agradável tarde com a gente, participando de um bingo beneficente, cuja renda será integralmente revertida para o Fundo de Obras do Templo Estrela do Oriente. E nessa tarde você vai conhecer a mim, vai conhecer a Dona Flávia, vai conhecer aqui a Luciene, o Vinícius Alcântara, vai conhecer a família Tel toda e ainda estará participando do prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço, acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã, Márcio Barravento e seus alunos, pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Participe do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Ingressos à venda por R$10 na sede do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E como na próxima segunda-feira teremos a nossa gira de caboclos, nada mais justo do que fazermos uma humilde homenagem ao nosso querido e adorado Caboclo Sete Flechas. O que, meu caboclo? Numa tarde serena, lá na mata da Jurema, ouvi um caboclo bradar. Foi numa tarde serena, lá na mata da Jurema, ouvi um caboclo bradar. Que E é nessa maravilhosa cantiga, nessa linda música, essa histórica música de Umbanda, é que nós estamos convidando vocês para depois de amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite,
lá no Templo Estrela do Oriente, uma grande gira de consulta com os caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Saravá, grande força dos caboclos de Umbanda. O que, meus caboclos? Vamos para o nosso intervalo e já já a gente retorna com o quadro Saravá Umbanda. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a Umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. É importante a sua participação, meu irmão, minha irmã, lembrando que você pode, com certeza, escutar o nosso programa, não só pela caixinha, pelo rádio, né? Você também pode ouvir através do site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou então através do site oficial do Templo Estrela do Oriente, que é o www.temploestreladooriente.com. Você vai ouvir o programa que foi exibido, o último programa exibido, né? E no dia, no horário que você achar melhor. E agora eu quero naturalmente a sua participação. Avise isso para o seu pai no santo, para a sua mãe espiritual, para o seu irmão biológico, para o seu irmão de santo. Avisa para ele, vamos ajudar a divulgar a mensagem da Umbanda, não é verdade? Do espiritualismo de uma forma geral.
tá certo? E outra coisa, eu quero a sua participação. Anote aí o nosso endereço eletrônico, programa@aumbandasemfronteiras.com, repetindo, programa@aumbandasemfronteiras.com. Mande a sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, a dúvida que você tem, com certeza absoluta, dentro das nossas parcas limitações, não é verdade? Nossos parcos conhecimentos, né, Luciene? A gente com certeza vai ajudar, tá bom, meu irmão e minha irmã? E por falar nisso, no quadro Saravá Umbanda, vamos agora às perguntas do dia. Fala lá, minha irmã Luciene Oliveira. Quem pergunta é Flávio Pereira Dias, por e-mail aqui do Rio de Janeiro. Existe cura para doenças mentais pela luz do Espiritismo? Qual a causa da depressão, ansiedade, loucura e até o tratamento? Pois tenho um familiar nessa situação e gostaria de ajudá-lo. Ô, meu irmão Flávio, veja bem, na verdade, tudo pode ser curado e com o tempo tudo será curado, né? Na verdade, nós não somos doentes, nós estamos doentes, né? Temporariamente, né? E as doenças, elas realmente não existem. O que existe são doentes e não doenças, tá bom? Veja bem, meu irmão, isso é um caso assim, são casos muito individuais. Você pode ter irmãos que consigam se curar numa encarnação, tem outros que não conseguem. Então isso é uma coisa muito individual para a gente exatamente pegar por atacadas. Não pode, tem que ser no varejo, não é, Luciene? Tem que ser no varejo porque nós somos individualidades, muitas vezes até dentro de casa mesmo, nós somos individualidades. Então precisamos, com certeza absoluta, tratar isso de uma forma assim bem específica, né? Se você não tem essa condição de discernir com relação a isso, eu te recomendo, em primeiro lugar, tem que levar a pessoa num médico, tá? E também leva num terreiro para que ele também possa ter o complemento da força espiritual. Como é que você vê isso, Luciene? Eu vejo assim mesmo, Luiz. Tem que primeiro ter... Eu acredito muito em ambos os tratamentos. Tanto o tratamento, porque quando chega no nível que tem que tratar assim, o corpo, tem que usar com a medicação, que vai auxiliar. Mas o primordial é o tratamento espiritual. Sem dúvida. E a gente diz que a medicina terrena trata de uma fração episódica do indivíduo, não é verdade? Isso. A espiritual não, já a parte espiritual ela cuida da causa que é a nossa alma, não é verdade? Isso, vai na causa e a partir daí o indivíduo tem a sua melhora, a sua cura. E trabalhando em conjunto a medicina terrena com a medicina espiritual, eu tenho certeza absoluta que se a pessoa fizer a parte dela, ela tem grandes chances de se curar. Não é isso? Vamos para a nossa próxima pergunta, Luciene? Vamos, Luiz. É a Priscila por e-mail aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta: sou frequentadora da casa e gostaria de saber como posso agradar meu Exu e Pombagira. Como não sei os nomes deles, arrio em uma encruzilhada ou pode ser em outro lugar? Priscila, nosso saravá fraterno, minha irmã. Você está dizendo que é frequentadora da nossa casa, é isso que ela quer dizer, não é isso? Sou frequentadora da casa. Isso, então tá. Olha, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Se a gente for levar a questão que você levantou ao pé da letra, como agradar ao meu Exu, não é só o Exu, qualquer entidade, qualquer espírito, tá certo? A maior forma de agradar é acelerar o nosso processo de reforma interior. Essa é a melhor forma que você pode agradar a parte espiritual, tá? Agora, se você estiver se referindo, que eu acho que é o caso, né? De como atrair a vibração de um Exu fazendo um imã, preparando um imã, né? Você tem várias formas. Como você está dizendo que é frequentadora lá do Templo Estrela do Oriente, eu acho que isso não é receita de bolo, tá? Quando a gente fala de parte espiritual, não é receita de bolo. Então é bom você dar um pulinho lá. A gente, com todo carinho, uma entidade incorporada, vai lhe dar as orientações de como fazer, porque, inclusive, a gente costuma dizer que a entidade incorporada,
ela enxerga mais com um olho do que nós com 3, não é verdade? Então, dá um pulinho lá, a entidade vai te orientar direitinho, tá certo? Agora, só vou te pedir um favor, esquece esse negócio de colocar a obrigação em encruzilhada. Nós, graças a Deus, já estamos passando dessa fase, tá certo? A gente hoje pode atrair a vibração de Exu e Pombagira. Os estudos, né, já comprovam isso dentro da nossa casa, dentro do terreiro, entendeu? Então, não vamos sujar as ruas. A Umbanda é uma religião que tem no seu alicerce, um dos seus alicerces, né, o cuidado com o meio ambiente. A Umbanda é uma religião da natureza. Então, seria exatamente contraditório, um contrassenso, nós sujarmos as ruas. Não há necessidade de sujarmos as ruas para nós atrairmos as vibrações. Tá certo assim, minha irmã? Fique com Deus. Vamos para a nossa próxima pergunta. É o Marcos Antônio da Silva Júnior, por e-mail de São Paulo. Ele pergunta: gostaria de saber por que quando o médium incorpora, flexiona os joelhos levemente e dá aqueles pulinhos para trás balançando os braços. E por que chegam dando gargalhadas? O meu querido irmão Marcos, de São Paulo, olha que maravilha, terra da garoa. Um abraço aí para os irmãos de São Paulo que estão na escuta do programa Umbanda Sem Fronteiras. Veja bem, meu irmão, você pode estar falando nesse caso aí, ou da forma com a qual as entidades que você trabalha se apresentam, ou você pode ter visto alguém trabalhando e recebendo entidades dessa forma. Isso também é uma coisa muito individual, a gente não pode falar sobre isso no atacado. Cada entidade, veja bem, quando ela chega, ela vem com uma roupagem fluídica, tá certo? O que é a roupagem fluídica? Ela vem exatamente com alguns arquétipos, tá certo? Então, se assim o o que acontece? Essa forma como a entidade chega, ela traz ali no seu bojo as virtudes com as quais nós devemos utilizar para que a partir daí possamos nós sim, vamos assim dizer, alavancar a nossa vida, a nossa jornada terrena. Essa é exatamente a grande razão disso. Agora, você fala também no seu e-mail aqui, por que o Exu, quando chega, ele dá a gargalhada, né? Eu defendo uma tese, e que isso uma ocasião eu escutei uma entidade falar, que não foi nem um Exu, foi um caboclo que me disse, e eu também não tenho a menor dúvida disso, porque eu acho que entidade, para mim, quando fala, eu fecho questão, né? Por exemplo, ele me disse que o caboclo, quando chega, ele costuma dar o brado dele, por quê? Porque ele está, através daquele brado, convocando a sua falange para aquele trabalho ali. Tá certo? Quando a gente diz, por exemplo, caboclo 7 flechas, né? Chegou no terreiro. Na verdade, o caboclo ele está representando uma falange chamada caboclo 7 flechas. Quem estuda sabe que uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos que vão se desdobrando, atuando em multiplicidade. Toda aquela falange ali, ela chega junto. Exatamente para quê? Para poder atuar dentro daquele recinto sagrado, em prol, em favor dos irmãos que ali estão. Então aquele brado é convocando a sua falange para o início dos trabalhos. Da mesma forma que faz o Exu, dando aquela gargalhada, exatamente, convocando todos os seus manos para que a partir dali os trabalhos incorporados se iniciem. Tá certo? Fique com Deus, meu irmão. Vamos à nossa próxima pergunta? É a Cristal Martins, por e-mail aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber se por algum acaso sabes o significado linhas. É referente às vibrações, falanges ou manifestações religiosas, ou isso não existe dentro da Umbanda? Olá, minha irmã Cris, né? Essa irmã Cris, inclusive, ela é aluna do curso Umbanda Sem Fronteiras, da 9ª turma. Cris, veja bem, minha irmã, na verdade, isso é só uma questão de denominação, não é outra coisa, nomenclatura. Quando a gente fala linhas, legiões, falanges, nós estamos falando de quê? De agrupamento de espíritos, somente isso. Só estamos
vamos dizer assim, são sinônimos, não há nenhum tipo de distinção, entendeu? A gente fala a legião de espíritos denominada caboclos, né? A falange dos caboclos, né? Então isso é só uma questão de nomenclatura e nada mais, tá certo? Fique com Deus. Vanessa Barreto, por e-mail aqui do Rio de Janeiro. Como posso fazer parte do Templo Estrela do Oriente? Já faço parte de uma casa espírita muito conhecida. Gostaria de conhecer a casa de vocês e de saber se é possível trabalhar nos 2 terreiros. Vanessa, minha amiga e minha irmã, olha, o nosso Saravá fraterno, veja bem, minha irmã, trabalhar em 2 terreiros não tem jeito, minha irmã. Pega o Evangelho e lê lá, que não se pode agradar a Deus e a Mamon, entendeu? Não é por aí. Cada casa tem o seu valor perante a espiritualidade, cada casa tem a sua, vamos dizer assim, a sua forma de trabalho. Isso geraria um grande problema para você, então não é por aí. Eu acho que você precisa se redescobrir dentro do caminho. A pessoa, para ser médium do Templo Estrela do Oriente, que é uma das perguntas que você faz, a gente recomenda que inicialmente assista às sessões, com calma, com tranquilidade. Mais na frente, quando você observar que o curso A Umbanda Sem Fronteiras se iniciou, você começa a participar do curso, você ainda não vai ter nenhum tipo de vamos dizer assim, de vínculo, né, com a nossa casa, e ao final do curso, se for o caso, se suas entidades assim o determinarem, né, aí sim você faz a opção. Agora, enquanto você faz parte de uma outra casa, honre essa casa, porque no momento que você mais precisou, essa casa abriu as portas para você. Se você tiver que sair, se for o caso, saia pela porta da frente, assim como você entrou, tá certo? Isso é questão de ética, e ética vem do grego, é ethos, questão de caráter. Você traduzindo ethos para o português é caráter. Então nós precisamos ter o caráter, a dignidade junto à casa onde nós exatamente pisamos, porque aquilo é um solo sagrado. Nós temos que ter muito respeito e muita ética, muito valor ético, muito valor moral, tá certo? Próximo aos valores espirituais. Tá bom, minha irmã? Fique com Deus. Então estamos terminando mais um quadro Saravá Umbanda e eu quero então agora o boa noite do meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luciene. Boa noite aos irmãos e aos ouvintes, né, que nos prestigiaram mais uma vez. Vamos desejar a Pai Oxalá, principalmente, né, que sempre nos dê uma iluminação, né, para a gente sempre poder caminhar, né, com tranquilidade. Com certeza, meu querido, essa tranquilidade a gente precisa sim, sem dúvida nenhuma. Minha querida irmã Luciene Oliveira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Vinícius, boa noite, ouvintes, irmãos da família Tel. Que esse banquete de hoje, Luiz, possa se estender pela noite e por toda a nossa vida. Esse banquete espiritual, essa vai ficar para a história, né, gente? Ela foi o banquete espiritual e o Vinícius, o quê? Vinícius, o copo d'água, né, meu amigo? Tá certo. Bom, minha gente, eu queria lembrar a todos vocês que na segunda-feira nós teremos a nossa grande sessão de consulta com os caboclos de Umbanda, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, né? Depois de amanhã, dia 8/10, 8 da noite, giro de consulta com os caboclos de Umbanda. O Templo Estrela do Oriente, todo mundo já sabe, está localizado na Rua Goiás, 548 Piedade. Se você tiver qualquer dúvida, é só nos telefonar, 2597-1323, 2597-1323. E lembrando, né, que nesse dia a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 6 horas da tarde, tá certo? Quero ver o senhor lá, quero ver a senhora, meu irmão, minha irmã. Vamos exatamente nos sintonizar, vamos nos sintonizar com a grande vibração desses maravilhosos caboclos de Umbanda, que do alto da grandeza de suas vibrações nos amparam, nos orientam,
nos dão luz, nos dão caminho, nos dão direção. Então, na segunda-feira estaremos juntos. E, obviamente, se temos a gira de caboclos na segunda-feira, nada mais justo do que prestarmos uma singela homenagem a uma das grandes entidades desta falange, Saravá, o Caboclo Sete Flechas. O que caboclo? Meu caboclo sete flechas, costumeiramente estamos envoltos em pensamentos que nos levam a lugares e situações diversas, as quais somos interrogadores e interrogados ao mesmo tempo. Se não vejamos, nas viagens que o médium faz dentro de si mesmo, aflora-se muitas interrogações, como por exemplo: será que sou um bom médium? Por que não consigo sentir as entidades como eu queria? O que devo fazer para melhorar meus contatos espirituais? Como será a próxima gira? Qual será a minha entidade? Gostaria tanto de vê-la. O que é ser certo? Será que é mudar o cotidiano de qualquer ser humano comum? É possível ser um médium com diversos dons? Ora mesmo porque muitas vezes nos vemos fazendo coisas extraordinárias, espiritual e materialmente falando. Quando, enfim, poderei ser um batalhador ativo do bem e expor tudo aquilo que sinto? Minha querida filha, são perguntas frequentes e não desnecessárias, e muito menos vulgares. Essas reflexões são muito importantes para a nossa evolução. É certo que não devemos criar situações de fenômenos para nós e perante aos outros, mesmo que isso nos traga uma satisfação passageira. O importante é servir sempre. A curiosidade do amanhã no médium é muito frequente e ansiosa, só que ele no fundo sabe que já é o ontem, pois ele já viveu esses momentos e as interrogações nada mais são do que a necessidade de aprimoramento mais rápido que precisa. Nessas perguntas, quando sinceras, estamos sempre unidos, médiuns e entidades, e damos aquilo que o momento determina, mas uma verdade é clara e cristalina. Traz uma felicidade muito grande. As respostas para as dúvidas dos médiuns são dadas em tempo exato, nem antes, nem depois do momento certo, para virem tranquilas e conscientes, pois para os médiuns, como a chama da verdade, sempre terão uma resposta honesta de amigos espirituais, conquistados há muito tempo. Mas todas as respostas, filha, tanto quanto forem as interrogações, traduzem-se numa única pergunta que faço a todos agora. Vocês são felizes por serem médiuns? Se for positiva a resposta e do fundo da alma, eis aí então a resposta de tudo, e ninguém e nada poderá detê-los agora e sempre. Filhos, é muito bom e reconfortante ser médium. Seja feliz. Salve a grande força do caboclo Sete Flechas. E é exatamente com essa maravilhosa música, com essa vibração espetacular, que nós encerramos mais um programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM.
Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus e que a grande falange dos caboclos estejam nos lares, nas vidas de todos vocês. Fiquem com Deus.